Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talk se inicia com sucesso, graças a Deus. Eu sou o Ian Kalil, um dos hosts aqui do podcast. Vamos conversar com um cara mega especial, mas antes os recadinhos. Explicar por que a gente tá aqui, qual que é o nosso propósito, nosso objetivo, tá? O Road Talk surgiu com o objetivo de ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que é um hospital que ajuda pessoas carentes com câncer. Então tá aparecendo aí na sua telinha uma chave Pix para você poder fazer a doação para o hospital, para ajudar essas pessoas que são carentes, estão precisando da nossa ajuda, tá? Tem o QR Code aqui também do ladinho, que você pode escanear. Você consegue fazer doação por cartão de crédito, cartão de débito, Pix, e a gente é um podcast moderno, a gente aceita até Bitcoin como forma de doação. Então, cara, tem que doar, não tem desculpa para falar que não consegue doar, tá? E esse negócio de escanear é muito difícil, muito complexo para mim, não tem problema. Na descrição do vídeo, desce um pouquinho o vídeo lá embaixo, tem o link que já vai direto pro site do hospital também. E lá você tem todas as informações descritas certinho para você fazer a sua doação, tá? Se você for fazer a doação por cartão de crédito, tem a opção lá, doar mensalmente. Poxa, coloca 5, 10, 15 reais. Vai ajudar e muito mensalmente aí o hospital, que a gente tá precisando e não vai fazer tanta falta pra você, tá bom? E eu tô sem dinheiro, tô apertado, o negócio não tá funcionando, não tem problema. Compartilha esse papo incrível que a gente vai ter aqui com o Felipe, com a família, com os amigos, coloca nos stories, segue, compartilha aí pra gente e nos ajude com esse propósito, por favor, tá bom? Recadinhos dados. Falta um recadinho. Queria agradecer a Road Brasil. Hoje a gente não tira doação, as doações que são feitas para o hospital a gente não tira para sustentar o estúdio, a gente começou de forma online e migramos para o presencial, então a gente conseguiu migrar para o presencial graças à doação da Road, que banca esse estúdio aqui pra gente. Então, Road, obrigado aí pelo apoio, por acreditar nesse projeto, tá? Se você tem algum problema de inadimplência, pessoa física ou pessoa jurídica, fala com os caras, são sensacionais, são incríveis. Vocês vão ter esse problema de inadimplência resolvido aí, eles vão te ajudar e muito. Obrigado, Road. Sidney, um abraço pra você. Vamos conversar, Tarek? Bora. Você tá bem? Eu tô bem, eu só queria... Hoje a gente tá com um clima diferente, já queria fazer uma reclamação. Toda vez que a gente começa o podcast, você fala, pessoal, precisa... eu vou dar uma mudada. A gente precisa dar uma... Se a gente fizer uns cortes, vai dar, acho que umas 2 horas já. 2 horas já fala, pessoal. Mas, pô, hoje a gente tem assunto pra falar, porque quem não tem uma reclamaçãozinha pra fazer, né? É isso, exatamente. Fala, Felipe, você tá bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Pô, é um prazer. Tô bem, chego bem aqui. Atrasei um pouquinho, já peço desculpa, não reclamem de mim, não reclamem aqui. Mas tô super bem, tô animado pro nosso bate-papo. Yes. Cara, pra quem não sabe, a gente tem um carinho muito especial pelo Reclame Aqui, né? A gente teve a oportunidade de conversar com o Maurício Vargas há 2 anos, 3 anos, né, Tarek? Acho que mais ou menos. Acho que até mais, acho que chegou uns 4 anos. 4 anos, A gente, no meio da pandemia, a gente conversou com o Maurício, que foi o fundador, né, e CEO do Reclame Aqui. Ele, infelizmente, veio a falecer por conta do Covid, né? Mas, assim, foi um papo sensacional. A gente vai colocar aqui na descrição certinho. A gente tem uma gratidão muito grande por ele, por essa ajuda. Ele nos abriu muitas portas, assim. Graças a ele, a gente conseguiu conversar com outras pessoas, então foi muito especial. Então vai meu agradecimento aí ao Maurício, o pessoal do Reclame Aqui. Obrigado mesmo de coração. Essa gratidão se estende ao sem Felipe dúvida, também. o Felipe que veio bater esse papo aqui, essa continuação. Parou o tempo dele, exatamente. É isso. Então, Felipe, obrigado mesmo de coração, cara. Parabéns aí pela trajetória, viu? Obrigado. Imagina. Pô, pra mim também é super especial, né? Confesso que eu não sabia. O Maurício, eu chamo de Maurício, né? Mas eu acho que pra todo mundo que tá em casa vendo a gente, o Maurício, meu pai, né? Fundador do Reclame Aqui. Ele participou de alguns podcasts, alguns eventos, principalmente durante a pandemia, né? E até uma coisa que pouca gente sabe, né? O meu pai, nessa época de pandemia, ele era meu vizinho. Legal. Ele alugou um apartamento no mesmo prédio que eu morava para ficar perto, perto de mim, da minha família, enfim. Então, assim, eu acabava vendo, assim, ele todo dia conversando com muita gente durante a pandemia. Foi um período difícil para todo mundo, obviamente. E ele, que era um cara que tava sempre rodando, ele não parava no escritório, para ele foi mais difícil ainda, né? Mas que legal, que bom que ele falou com vocês, com certeza deve ter gostado do papo, porque senão ele era 880, quem que eu fio. Que legal estar aqui representando não só ele, mas o Reclame Aqui. Sem dúvida, cara. Obrigado. Ó, a gente gosta de trocar uma ideia e falar um pouquinho da empresa, um pouquinho de você, bater esse papo mesmo, né? Fala um pouquinho inicialmente do Reclame Aqui, cara. Como que surgiu essa ideia? Por que o Reclame Aqui surgiu? Como que o Maurício teve junto com você essa ideia? Como que foi isso? Legal. Então, o Reclame Aqui, ele fez 25 anos agora, já faz um tempo, 25 de abril.
que é o aniversário do Maurício, né? A gente adotou essa data, mas ele nasceu em 2000 mesmo. Depois de alguns problemas que meu pai teve. Meu pai quebrou 3 vezes antes do Reclame Aqui. Ele estava então na 4ª empresa, que era uma fábrica de software. Ele teve alguns problemas, como todo brasileiro, com empresas, não conseguia resolver, reclamava e tal. O problema mais marcante, que era o que ele contava, era um voo que deu overbooking. Na época ele perdeu esse voo, não conseguiu embarcar, obviamente, e perdeu um negócio aqui em São Paulo. Reclame Aqui nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, depois de várias frustrações, ele com mais um amigo tiveram a ideia de fundar um site, pôr um site no ar, já que ele mexia com isso, onde as pessoas poderiam reclamar e essa reclamação ficaria pública e a empresa poderia responder e a resposta também ficaria pública. E a ideia dele era, quem sabe assim, as empresas começam a se preocupar mais, né? Não varrem para debaixo do tapete o problema. E aí nasceu o Reclame Aqui. Esse amigo dele ficou nem 3 meses no projeto, já foi embora. Só que ele, como um bom cabeça dura e gênio que era, insistiu no projeto. Em 2008 para 2008, vai. O projeto começou a crescer muito. No primeiro ano a gente teve, sei lá, 28 reclamações, todas da minha família. A primeira reclamação, inclusive, é minha. É mesmo? Eu era um moleque na época, apesar da lata, eu sou jovem, né? Na época eu tinha 12 anos, e a primeira reclamação é minha. Foi até, não sei se tem tempo para falar. Pode, claro. Eu gosto muito de ketchup. Como começa a história. E aí a gente tava no único shopping na época de Campo Grande e eu fui comprar um McDonald's. Um McLanche Feliz com meu pai. Compramos, sentamos na praça de alimentação e eu esqueci de pedir ketchup junto com meu pai. E aí eu falei, pai, pede lá ketchup pra mim, por favor. Ele falou, não, vai lá, filho. Aí eu fui, pequenininho e tal, tímido, jacu do mato, como a gente fala lá em Campo Grande. Não consegui. Aí voltei triste, falei, pai, ninguém me atendeu, pede lá pra mim. Ele falou, não, filho, hoje você vai estrear o site novo do papai. Aí chegamos em casa, fizemos a reclamação, depois de um mês, fui respondido. Nunca vou saber se foi meu pai que respondeu pra mim, ou se foi realmente o Mac, né? E aí eu ganhei um McLanche Feliz novo, com bastante ketchup e tal. E aí a parte mais legal disso tudo é que, depois de muito tempo, hoje o Reclame Aqui é o que é, posso até falar dos números depois, mas o McDonald's, pelo primeiro ano, é finalista do prêmio Reclame Aqui. Então, pra mim, pessoalmente, é um prazer, né? Ver o McDonald's lá trabalhando bem com o Reclame Aqui, uma marca super consolidada, né? E aí é muito legal, porque começou assim. E aí, 2008, 2009, explodiu de acessos, reclamações, mas foi virar uma empresa um pouco depois disso. E aí começou de uma forma mais, tipo, distração, assim, hobby, e aí depois virou uma empresa? Como que foi isso? Acho que assim, ele era um pouco mais do que um hobby, assim, mas era um projeto pessoal, né? E aí entrou o primeiro sócio depois de um tempo, que foi o Diego, que é meu sócio até hoje. Era o cara de TI do meu pai, da outra empresa, né? Meu pai brinca, era meu estagiário. E o Diego, no tempo livre dele, codava lá as coisas para Reclame Aqui, né? Só que aí foi virar uma empresa mesmo, uma empresa com CNPJ e tal. 15 anos atrás, vai. Que foi até quando o Edu, que é meu atual CEO do Reclame Aqui, meu sócio também, entrou como um investidor anjo, né? Ele brincava que ele tinha dinheiro para aposentar naquela época, depois de 2 anos ele tinha que trabalhar para viver, né? Mas ele depositou toda a energia dele, dinheiro dele lá, acreditou no projeto do meu pai, né? O Diego já era sócio, eu também, mas era ainda gurizão de tudo, tinha 17 anos. E aí a coisa foi acontecendo, devagarzinho, mas a gente tinha 0 de receita. O que acontecia era que todo mês o Reclame Aqui dobrava em acessos, dobrava em reclamações. Muitas vezes, quando você buscava uma empresa naquela época no Google, antes até do site da empresa, o primeiro resultado era o Reclame Aqui, pela forte indexação, todo dia conteúdo novo e tal. E até hoje é assim. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias, tiveram mais de 160 milhões de menções ou citações de Reclame Aqui naquele resuminho do Google, do AI Overview. Então, assim, é muito. O Google entende já há bastante tempo que o principal resultado para confiabilidade, reputação é o Reclame Aqui. Isso vem desde lá de trás. E aí, até que a gente criou os primeiros produtos e começamos a rentabilizar. Hoje a gente é uma empresa de mais de 400 funcionários, tem um investidor capital aberto na Bolsa de Nova York, e é uma empresa média, vamos falar assim. E os números do Reclame Aqui são gigantes, né? 27 milhões de visitas por mês, quase 800 mil empresas cadastradas, 1.300.000 reclamações por mês. Então, assim, tem muita coisa aí acontecendo dentro de Reclame Aqui. 1 milhão de reclamações por mês? E 300 mil. Não tira das 300 mil. 1.300. E quantos porcentos disso daí é resolvido, mais ou menos? 75%. 3 a cada 4. 3 a cada 4 são resolvidos. São resolvidas. E é o consumidor que fala, né? Se é resolvido ou não, a última palavra ali sempre é do consumidor nessa avaliação. Né? Então, assim, é um bom... Já chegou a ser 75%,
77%, aí caiu para 73%. Hoje a média é 75%, 76%, né? Então eu gosto de falar 3 a cada 4 reclamações são resolvidas. Caraca, você é louco. E eu percebo, assim, que o Reclame Aqui, ele deixou de ser um site que as pessoas reclamam, por exemplo, pelo menos pra mim, eu vou comprar num lugar que eu não comprei. Eu dou uma olhadinha lá, pô, será que tem alguma reclamação do Reclame Aqui? Aí você vai olhar, puta, a nota tá boa, vou confiar. Putz, a nota tá péssima, não vou confiar nem a pau, entendeu? Como que é isso, cara? É isso, é mais um pesquise aqui do que um Reclame Aqui, né? Como eu acho que o próprio número fala disso, né? 1.300.000 reclamações por mês, é muito. Mas 27 milhões de visitas, 26 milhões de visitas, mais de 160 milhões de menções ali por mês no Google, porque as pessoas usam, a maior parte do comportamento é essa que você trouxe. Gente pesquisando antes de comprar ou contratar um serviço, às vezes nem entra no Reclame Aqui, tá no Google, né? Mas pesquisa... A empresa tal é confiável, a empresa tal é boa. Até convido quem estiver assistindo a gente para fazer isso agora, de qualquer empresa, da sua empresa ou uma empresa que você gosta, você vai ver que o primeiro resultado vai ser Reclame Aqui. É muito provável. Né? Sim. Então, cada vez mais as pessoas usam isso para se prevenir. Né? E aí é uma coisa que meu pai sempre falava, né? Tem até uma frase dele que é um dos nossos mandamentos: toda empresa tem problema, boa é que consegue resolver. Então, assim, já há muito tempo a gente mostra não só o problema, a reclamação em si, mas como essa empresa resolve o problema, que isso é o que a empresa tem que fazer, né? É dar amparo pro consumidor. Que aí ele fica tranquilo, como você mesmo, o seu exemplo, né? Pô, vi uma notinha boa lá, se der problema eu sei que eu vou resolver. E é isso que o Reclame Aqui tenta mostrar, as boas empresas, e aí nessa jornada de compra ou de contratação de serviço, acaba passando pelo RA para tomar a decisão. Caramba, e me tirou uma dúvida, agora acho que é uma pergunta até mais invasiva. Mas como funciona a remuneração do Reclame Aqui? Por exemplo, você tem 27 milhões de acessos, então você tem 27 milhões de possíveis clientes, mas ao mesmo tempo você não cobra nada deles. Legal. Essa é a outra pergunta que sempre me fazem. Assim, como que o Reclame Aqui ganha dinheiro, né? São 400 e poucos funcionários, então tem que sustentar isso de alguma forma. Né? Cara, 90% da nossa receita vem de software. Eu vou contar para vocês um pouquinho como que criou e como que funciona. Lá atrás, o Reclame Aqui não faturava nada. Assim, não faturava nada não, mas a gente dava um outro treinamento, fazia um outro evento, mas era um dinheiro muito ralo, né? Baixo, sem poder escalar. O que meu pai percebeu, se eu não me engano, foi 2010 ou 2011, assim. Ele começou a perceber que as empresas que já atendiam o cliente dela dentro do Reclame Aqui tinham equipes. Então, você vai, por exemplo, num grande e-commerce aí, eles têm hoje, né? 140 pessoas só para atender Reclame Aqui. Os bancões têm 90. É uma profissão, né? Atendente de Reclame Aqui é uma profissão que ganha mais do que o atendente nível 1. Então as pessoas querem ser atendentes de Reclame Aqui, essa galera que tá entrando nesse mercado. E meu pai começou a perceber isso. E como que funciona para o Reclame Aqui? Ele é gratuito para empresas e para consumidores. Tanto para você se cadastrar lá, tanto para você responder. Só que uma empresa que tem um fluxo maior de reclamações, como que eles faziam? Eles tinham, imagina assim, que o Felipe é o analista lá, eu vou tabelar todas as reclamações, vou passar a reclamação de logística, se eu sou um e-commerce, para você, uma reclamação de mau atendimento do saque para ti e reclamação de financeira para ele. Né? Então era tudo tabelado por uma pessoa. Então tinha 2, 3 analistas ou estagiários que ficavam tabelando e depois via como cada um estava sendo avaliado desses atendentes. Meu pai voltou para a empresa e falou: cara, vamos criar um software onde a gente consiga tabelar tudo isso para as pessoas, encaminhar a reclamação dentro do setor, o gerente conseguir visualizar como que estão sendo as avaliações, ter previsibilidade de nota, tal. Aí a galera falou: ué, mas vão pagar para isso? Aí meu pai falou: vão sim. Quanto que a gente vai cobrar? O preço dos 2 analistas. O preço de um analista. E aí surgiu o primeiro software nosso. Hoje, esse software é mais de 50% da nossa receita, ele chama Hugme, ele foi evoluindo, que ele nada mais é do que um CRM para você organizar, responder, medir performance do seu time de atendimento em Reclame Aqui. Tem redes sociais também, mas o forte mesmo é Reclame Aqui. Então esse aí é 50% da nossa receita. E a gente virou uma empresa de software, de SaaS. Né? Então a gente tem o Hugme, a gente tem a Brand Page, que é a personalização da página da empresa dentro do Reclame Aqui. Então você pega um iFood. O iFood tem 200 mil reclamações por ano no Reclame Aqui. Mas tem 3 milhões de visitas na página dele. Como que ele explora essa página? Como que ele pode pôr um botão, se ele tiver boa reputação, óbvio. Um botão tipo de baixa o app, ou pôr um vídeo ali falando como que eles trabalham, pôr perguntas frequentes, subir um chat para resolver problema. Isso chama Brand Page, é nosso segundo produto. E aí, com o passar do tempo, a gente adquiriu outras empresas, a gente tem uma empresa de review de produtos e serviços. Então hoje você compra uma camiseta na Renner.
depois de 10 dias, online, depois de 10 dias você vai receber um e-mail perguntando como foi sua experiência. É a gente disparando para eles podem subir isso no site deles, pôr as estrelinhas lá embaixo, puxar para Reclame Aqui também essas infos. Então se tornou 90% da nossa receita hoje é software, assinatura de software. Temos mais de 15 mil empresas clientes. Caramba. Entre pequenas e grandes, tá? Caramba. É isso. Tem mais coisinhas assim, mas... Tem selo também, tem a verificação. Né? A verificação... Esse é o nosso produto pro pequeno, né? Tá. Então, rapidamente explicando, hoje dessas 780 mil empresas cadastradas, cara, vamos lá, um pouco mais de 700 mil não tem reputação no Reclame Aqui, são sem reputação definida. Por quê? Porque tem pouca reclamação. Eu não consigo falar se ela é boa ou ruim. Muito provavelmente porque ela vende pouco, ela ainda é pequena e tal. E aí, o que a gente percebeu? Que a gente mais atrapalhava do que ajudava esse cara, porque a gente não mostrava informação dele. Então, você tá pesquisando lá, você viu lá, eu sou cruzeirense, você viu a camisa do Cruzeiro lá para comprar, entrou no site, tem lá, no Reclame Aqui, 0 reclamações, você fica meio na dúvida, né? Fala, não, vou na Netshoes. Sim. Né? Então, o que a gente criou? A gente criou um selo parecido com o do Twitter, do X, né? Do Instagram, onde ele paga pra gente R$49 por mês e a gente vai checar mais de 90 fatores. Então, vai ver se tem um sócio, se ele existe, vai fazer reconhecimento facial, vai ver se tem um canal de atendimento válido, vai ver se tem um CNPJ válido, onde que é tal. E aí, estando tudo confirmado, a gente verifica ele. A empresa é verificada pelo Reclame Aqui. Por quê? Porque a gente mostra que ela existe, que não é um golpe. Então, você está agora na Black Friday, você vai achar uma empresa lá pequenininha e tal, você vai ver que ela é verificada, uma certeza que você pode ter é que essa empresa existe. Tá. É isso. Tá. Você não vai ter problema? Não, talvez você tenha, né? Mas ela existe, não é um golpe, não é uma coisa que você não vai ter quem procurar depois caso tenha algum problema. Entendi. Caramba, que legal, hein, cara? E como que foi isso, né? Esse processo? Eu acredito que seja uma maturidade, né? Conforme vai gerando os problemas ou vocês vendo as soluções que vai andando. Como que funciona essa parte? Então, foi uma maturidade, foi entender um pouco do mercado, entender como que reputação poderia ajudar as empresas, né? Então, assim, acho que lá no começo, né, o Reclame Aqui era visto como uma âncora, né? Então, os nossos eventos só ia advogado para tentar fechar a gente, né? É mesmo? Passou o tempo, as empresas começaram a entender que, na verdade, é o canal certo. É um dos canais, né? Meu pai falava isso há muito tempo, né? Não é mais a empresa que decide o canal oficial dela. Então, o consumidor vai no Reclame Aqui, ele vai no Twitter, vai no Instagram, vai no Procon, vai processar, tal. O Reclame Aqui é mais um canal e é o consumidor que escolhe. E a partir do momento que a gente começou a entender que as empresas estavam atendendo por N motivos, a gente começou a tentar entender como que a gente poderia explorar e ajudar a fomentar esse ganho para as empresas, né? Então, eu costumo brincar assim, a empresa não atende Reclame Aqui ou atende as reclamações porque ela é boazinha. Não, é porque traz resultado financeiro para ela. Uma empresa com boa reputação vende mais do que uma de má reputação. Aposto que vocês topam pagar um pouquinho mais caro numa empresa que vocês conhecem, que vocês sabem que tem um bom atendimento. E isso é uma máxima. Cada vez mais, se procurar nos trends do Google ali, nesses documentos que eles soltam mostrando aumento de busca, de termos, confiança, qualidade, bom, tem crescido enquanto o preço tem caído. As pessoas preferem, quando podem, obviamente, pagar um pouco mais, mas ter a segurança de que o produto vai chegar, ou de que o serviço é bom, ou de, enfim, N coisas. E aí a gente percebeu isso e começou a explorar como ajudar a melhorar o atendimento, enfim. E teve essa barreira das empresas no início? Elas queriam, de alguma forma, barrar isso, Opa! Teve muito. O exemplo que eu dei, acho que é o mais claro. Assim, nossos eventos eram repletos de advogados falando que não queriam estar lá, que não era para a empresa estar lá, quem autorizou, enfim. E assim, o Marco Civil da Internet possibilita isso, né? Então, hoje tem duas formas de uma empresa estar no Reclame Aqui, cadastrada. A primeira e a mais tradicional, a mais antiga, é o consumidor. Então, estamos aqui, vamos descer para tomar um café ali embaixo. Fomos mal atendidos, não achamos a empresa no Reclame Aqui, eu posso pedir o cadastramento dela. Óbvio, eu tenho que ter, usuário, tenho que estar cadastrado, então eu sei o CPF, sei o nome e tal. E aí você pede o cadastramento, dá o CNPJ da empresa, ou o nome, ou várias coisas, a gente cadastra ou não. A outra forma é a própria empresa pedir o cadastramento. Tá. Para vocês terem uma ideia, a gente cadastra mais ou menos 8 mil empresas novas por mês. Pré-pandemia, 90% dos pedidos de cadastramento eram de consumidores, 10% era do próprio empresário ou empresária. Hoje é meio a meio. Caramba. Caraca. Hoje 50% é a empresa pedindo para se cadastrar. Por quê? Porque ela entendeu que se ela não tá no Reclame Aqui, ela não existe. Ela perde venda se ela não acha o Reclame Aqui dela.
né? Então, ela nasceu, ela vai criar a rede social, ela vai criar um site, às vezes, tal, e vai abrir o Reclame Aqui. Isso tem sido cada vez mais comum, tá? Então, mas foi um trabalho. Foi um trabalho de mostrar que a gente é sério, nosso maior valor é credibilidade. Tira fumaça, a gente perde isso. E as empresas perceberam já há algum tempo, algumas, que bom atendimento não é custo, não é burn, né? É investimento, porque traz resultado, mantém cliente na base, conquista clientes novos, diminui chance de litígio, de processo, custa mais caro. Então, além de uma reclamação, ser uma oportunidade de melhorar gargalos, né? Eu costumo dizer que uma reclamação na internet, no Reclame Aqui, ou review, você tem que tomar muito cuidado do jeito que você responde, porque você não tá respondendo para uma pessoa, você tá respondendo para milhares. Publicamente, né? Talvez você tá bravo com um reclamante, mas, cara, engole esse sapo, responde bonitinho que vai dar bom. Vai dar bom, né? E qual que é a projeção futura do Reclame Aqui? Cara, a gente tem muita coisa para conquistar no Brasil ainda, tá? Então, hoje o Reclame Aqui é muito forte nas capitais, no Sudeste principalmente, aí pode ir pro interiorzão. Mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar no Brasil, né? Digo, de consumidores, de pequenas empresas, ajudar o pequeno empresário que é bom, que é sério, vender mais, separar o joio do trigo. Então, em Brasil, a gente ainda tem muita tarefa, assim, de expansão. Porém, entretanto, todavia, finalzinho do ano passado, a gente comprou uma fatia minoritária de um Reclame Aqui da Europa, que chama Portal da Queixa. Na verdade, a holding chama Customer Trust. Legal. Mas eles têm na Espanha e tal, mas o maior é em Portugal, que 10% da população portuguesa está cadastrada no Portal da Queixa. É bem baseado na gente. A gente comprou uma fatia minoritária. Eles eram primeiro ou vocês primeiro? A gente primeiro. Então fomos foram copiados. É um casal de portugueses ali. Meu pai conheceu eles lá atrás e agora, recente, a gente conseguiu fazer esse investimento. Temos uma cadeira no conselho, pensando nessa expansão. O mais natural seria começar por América Latina, mas como já tem algo bem parecido com a gente lá, a gente preferiu pôr o pezinho ali. Mas ainda tem bastante coisa para conquistar aqui no Brasil. Então, mas também já tá pensando em América Latina em geral. Com certeza. Mas o ponto também é esse nosso tamanho, né? Nosso foco, né? A gente acaba sendo uma empresa média, desses 400 e poucos funcionários, 120 são de TI. A gente tem muito software, muita coisa para construir ainda, evolução de produto mesmo, né? Nós somos uma empresa, a gente fala Product-led Growth, né? É o produto que faz a gente crescer. Então a gente tem que ser essa experiência mágica. Então, pensar ainda agora em expansão de Reclame Aqui para América Latina ainda é projeto. Né? A gente está fazendo agora algumas campanhas de marketing, por exemplo, em algumas cidades onde a gente tem menos fluxo, tanto norte e nordeste, para ver aceitação, porque, cara, todo mundo tem conta nos bancões ou nos bancos digitais. O cara lá do interior do Mato Grosso do Sul, meu estado, ele compra do Mercado Livre, porque muitas vezes não tem ali na loja da cidade dele um produto ou outro. Então, assim, o Reclame Aqui é para tudo, todos os problemas e todas as empresas, né? Então, a gente tem que entrar um pouquinho, e ano que vem vai ser isso. Nosso verba de marketing tá bem selecionada e separada num cantinho ali para campanha consumidor interior do Brasil. E para criação de novos produtos, porque querendo ou não, sempre tem que ter essa movimentação, né? Sim. Também, Felipe. E como vocês fazem para também ver se é viável ou não? Vocês têm algum setor específico para novos projetos? Como funciona? Perfeito. A gente tem um time que a gente chama de time de produtos. A gente hoje está dividido em squads, né? Um modelo meio tradicional aí que algumas empresas de software trabalham. E aí a gente divide a empresa em horizontes, né? Então o horizonte 1 é o que é o de hoje, né? Então cuida de Reclame Aqui, de aplicativo, dos nossos softwares que geram receita. E tem o horizonte 2, né? O H2, que aí são softwares que ainda estão escalando. Então a gente faz muito teste, a gente trabalha muito com pesquisa para ver qual que é a principal necessidade, tanto de consumidor quanto das empresas, como que eles conseguem ser vencedores dentro do Reclame Aqui. E entender as lacunas, né? Não só as grandes oportunidades, mas as grandes oportunidades que estão mal servidas pelo mercado, que aí é a certeza do sucesso. Nessa linha, né? Tem alguma... Aí mudando um pouquinho de foco, assim, tem alguma história interessante ou cabeluda, ou que você fala, nossa, não creio que isso aconteceu, que já fizeram no Reclame Aqui, cara? Cara, tem um monte, assim. Eu confesso que agora que tem um pouquinho mais de reclamação do que antes, eu até vejo menos na granularidade, assim, porque, por exemplo, antigamente
teve um consumidor que viu que uma empresa grande, inclusive, respondia de forma automática no Reclame Aqui. Então, você publicava uma reclamação e ele respondia: vamos estar tratando a sua reclamação, qualquer dúvida, ligue no 0800. Ele foi lá e publicou uma receita de costela no bafo. Ele falou: para provar que a empresa não... Costela no bafo é a empresa. Muito obrigado pela sua... Aí, assim, eu lembro, dessa época tinha essas coisas, né? Mas acho que de recente, uma que eu gostei, assim, é que o Reclame Aqui, como eu falei, ele é de todos os problemas. Então, recentemente teve reclamação de metanol, morango do amor, e teve do COI da XP lá, do Ambipar lá, que deu todo o problema. Tá tendo agora, infelizmente, né, do Banco Master, enfim, então é de todos os problemas. E aí, um recente que eu gostei muito é que aqui em São Paulo teve uma pequena onda de venda de mini pig. Não sei se vocês sabem o que é, mas não sei. É literal mesmo. É um porco É um porco que não cresce, é um pequenininho, assim, tipo um mini pig mesmo. E aí teve um golpe de uma pessoa aqui em São Paulo que estava vendendo porco normal sendo mini pig. Aí as reclamações são geniais, porque assim... Comprei um mini pig da Beltrana e tal. Agora tá pesando 120 quilos. Mas eu já me apeguei com a porquinha. Tem nome. O que eu vou fazer? Tal. Então é essas coisas que acontecem, né? Então tem desde a reclamação de banco até a reclamação do mini pig que cresce e vira só pig, né? Cara, porque você fica com porco, né? Porque você cria um carinho, você cria toda ali uma ideia... Dá nome. Afetivo. Cara, aí você fica... O problema fica mais pesado que eu, né? Imagina, pra cuidar. Mas tem, tá? Tem. Depois jogam aí, mini pig. Mini pig no Reclame Aqui. Não, mas que deve ter de história, deve ser um absurdo também. É muita história. Cara, mas já me ajudou muito, assim. Sou muito grato ao Reclame Aqui, porque eu já fiz algumas reclamações que eu tentei na empresa, não conseguiram, você não tem um retorno, te ignoram, assim, e aí quando você coloca no Reclame Aqui, muda totalmente o escopo. Você é tratado igual Deus, assim, pô, você é o melhor cliente e tal. Então tem essa força, né, cara? Claro, tem. E aí, assim, é da visão lá de trás do meu pai, né? Quando a reclamação tá pública, tem um holofote ali em cima dela, não tem jeito. Né? E como eu disse pra vocês, hoje é uma profissão, né? O atendente de Reclame Aqui. Então, geralmente ele é mais bem treinado, ele tem mais alçada, então ele pode tomar algumas decisões que talvez o atendente que a gente chama de N1, 0800, chat e tal, não pode. Então, acontece isso mesmo. Muitas vezes as empresas, eu posso dizer que a maioria delas, tem um atendimento melhor no Reclame Aqui do que no canal dela, né? Então, vida longa ao Reclame Aqui. O ponto principal que a gente vê é que as empresas estão aproveitando disso para fazer marketing, né? Para poder mostrar que ela é melhor. Agora tem o prêmio Reclame Aqui, onde a gente premia as empresas, eu brinco, né? As empresas mais reclamadas do Brasil, mas que consequentemente são as que mais resolvem. Sim. E aí a empresa começa a investir nisso, investir em ter um bom atendimento, em dar treinamento, em software, obviamente, né? Para poder ter uma nota, uma carinha boa no Reclame Aqui, para poder ser finalista do prêmio, para poder ganhar o prêmio. E aí com isso ela vende mais. Ela reter cliente, muito mais barato manter um cliente do que conquistar um novo. Sim. Ela percebe gargalos na operação e algumas, né, começam a responder Reclame Aqui para diminuir custo de litígio, jurídico mesmo, porque fazendo um depara dá para ver que primeiro foi no Reclame Aqui para depois virar um processo, né? Vários casos, né? Enfim, então as empresas dão mais atenção por todos esses fatores, né? E as que já estão fazendo isso bem, colhem os frutos. Sim. Né? Colhem os frutos. Sim. E como que é o inverso, Felipe? Por exemplo, se tem uma pessoa... obviamente todas as reclamações são válidas, mas sempre deve ter uma ou outra que não são de boa fé, né? Perfeito. E como que vocês lidam com isso, cara? Boa, esse é outro ponto bem importante, né? Hoje a gente fala que... É um dado até que meu pai trazia muito, né? 98% das pessoas são honestas. A gente fala muito isso. É que os não honestos fazem muito barulho. Esse é um problema, né? Mas a gente acredita que os bons são maioria. Né? E pelos dados de Reclame Aqui é bem isso. Por quê? Porque a gente não faz censura prévia. Qualquer um devidamente identificado, cadastrado, pode fazer uma reclamação. E aí, como que a gente pega aquela reclamação que tenta levar vantagem, ou que desrespeita nosso termo de uso, enfim, qualquer outra coisa. A própria empresa denuncia pra gente. A gente tem um canal de moderação de conteúdo. Como que funciona? Obviamente gratuito, 100% gratuito. A empresa pega e manda pra gente falando, olha, a reclamação tal, do ID tal, não é de um cliente meu.
ou é de um concorrente meu, ou é de um ex-funcionário meu. Então a gente tem várias regras de moderação de conteúdo, isso é público. Se você jogar manual de moderação, Reclame Aqui, você vai ver, ele é vivo, óbvio, né? Ele vai atualizando. Então, sei lá, 3 anos atrás não tinha uma categoria que chama casa de apostas, hoje tem. Quais são os problemas de casa de apostas, que eles estão de mãos atadas e não conseguem resolver. E assim vai. E aí tem centenas de milhares de denúncias por ano que a gente analisa. A gente, primeiro AI, 80%, depois um time, e modera. O que é moderar? Ou não modera, né? Editar uma parte da reclamação, citou um nome próprio, ou usou palavra de baixo calão e a gente não pegou pelo filtro, tá imputando crime, enfim, vai N coisas, né? Então a gente modera, podendo até ser a desativação da reclamação e o bloqueio do usuário. Tá. E aí o ponto vale para os dois lados, tá? Infelizmente também tem empresas que tentam fraudar, fazem reclamação falsa para ela mesma, para avaliar positivamente, para ter uma carinha positiva. Caramba. Aí a gente suspende a reputação, a gente coloca em análise. É um número também pequeno, mas todo dia a gente pega alguma coisa. A empresa faz avaliação dela mesma, tipo, com sócios fazendo, as pessoas fazendo. Pega. Aí tem de todo tipo, cara, de criatividade pra esse lado ruim, tá? Então, desde pegar dos próprios sócios ou de parente e tal, funcionário, até crime mesmo, né? Comprar base de CPF aí, que vazado. E a gente pega, né? Pega por comportamento, pega por IP e pega por outros N fatores que não cabe falar. Não conta a receita do bolo, não. Dia, infelizmente, a gente pega dos dois lados, tá? Também tem consumidor que tenta... assim, eu acho que um ponto, gente, que é bem importante falar, até soltei a água, é que tem uma diferença entre consumidor chato e consumidor pilantra, vamos falar assim. Sem dúvida. Né? Então, é diferente. Mas pô, o cliente é muito chato, ele não tem que reclamar disso, é só um probleminha. Não, ele tem o direito dele de reclamar. Ele pode ser chato, é o bônus e o ônus de você ter uma empresa, de você oferecer serviço, né? Mas quando ele tá desrespeitando os nossos termos de uso, ele tá sendo um consumidor pilantra, a gente não quer ele aqui. Mesma coisa da empresa. Tem empresa que atende mal lá dentro do Reclame Aqui. Beleza, é um direito dela, ela vai arcar com as consequências disso. Mas tem empresa que tenta... Mas é bom que é a minoria, dos dois lados é a minoria. Que bom, que bom. E você falou uma coisa que eu acho também muito interessante, que é o futuro. Que é IA, Felipe? Legal. Isso aí dá medo e... Mas também, cara, tem nos ajudado bastante. Não só na parte de produto, assim, de prototipação de produto, código, layout, facilidade para os nossos consumidores, mas a gente também tem ganhado muita performance, né? Então a gente está conseguindo investir em outras coisas porque a gente está automatizando alguns processos nossos, né? Então, operacionalmente falando, eu dei o exemplo das moderações de conteúdo. Hoje, antigamente no Reclame Aqui, se você era usuário, você ia reclamar, te perguntava várias coisas para você, tipo, qual é a categoria do problema? É atraso na entrega, tal, você tinha que preencher tudo. Hoje, com um simples, ele faz o texto, a gente já identifica tudo, porque isso hoje é simples, né? Simples e barato, né? E aí o dado fica muito mais rico. E aí, assim, o ponto que traz um pouquinho de medo é porque as coisas vêm evoluindo. Né? As coisas vêm evoluindo muito rápido. Então, como eu disse, desde antes de agosto do ano passado, não tinha o AI Overview, que é aquele resuminho. Então, hoje tem. Como que a gente explora melhor isso? O nosso grande valor, fora a credibilidade, é que a gente tem 1.300.000 histórias novas por dia. Né? Como que a gente organiza esse dado para poder mostrar quem é melhor, quem é pior, quem é mais rápido, quem é mais devagar, enfim. Então, a nossa vantagem no mundo de AI é que o nosso conteúdo todo é feito por humanos, né? Pelos usuários. Isso tem muito valor. Tá. E Felipe, quando, por exemplo, uma empresa grande, ela, tipo, principalmente internacional, ela não responde, cara, o que acontece... Não vou citar nomes pra não ficar chato, mas tem muitas empresas, a gente que vê, principalmente internacionais grandes, que, tipo, talvez não conheçam e ignoram, só que tem, tipo, inúmeras reclamações. O que vocês fazem em relação a isso? Tem algum ponto que vocês atuam? Como funciona? Tem sim. E assim, também não posso citar, mas não preciso citar. Tem algumas empresas, eu sei, assim, contar nos dedos, né? Dessas grandes que ignoram o canal. A gente costuma dizer que, mais do que ignorar o Reclame Aqui, ela tá ignorando o cliente dela, né? E sim, tem as gringas, que a gente deve estar pensando nas mesmas. Mas tem empresas brasileiras grandes que ignoram. São poucas. Posso falar, por exemplo, antigamente tinha setores que ignoravam, né? Hoje não tem mais isso. Acho que o último que começou a atender é a telefonia, né? Que é bem
não é monopólio, mas é bem emblemático. Bem concentrado, vamos falar assim. Mas assim, isso já mudou. Já mudou. Então hoje você pega todos os bancos brasileiros atendem Reclame Aqui. Companhias aéreas, todas, montadoras, todas, né? Óbvio que tem uma ou outra. O que a gente faz? Como que a gente trabalha? A gente trabalha mostrando que, na verdade, quando ele não atende Reclame Aqui, ele não está atendendo o cliente dele. O cliente dele está lá. E eu já falei aqui os ganhos, né? Então, tem empresa que começa a atender porque olha que vai diminuir passivo jurídico. Tem empresa que começa a atender porque está perdendo venda. E aí, essas gringas, óbvio, o caminho é mais longo. Porém, a gente está sempre conversando, a gente está sempre nessas empresas conversando. Eu, minha sócia, nossos colaboradores ali que a gente fala de CS, CSM. E aí a boa notícia é que a gente tem conseguido atuar bem. Vou dar um exemplo. A Amazon, que é uma empresa mundialmente conhecida, uma das Big Seven aí, ela atende Reclame Aqui. É o único canal fora do canal deles que eles atendem. Por quê? Porque eles facinho, chegou lá pra cúpula deles, e eles já falam, não, vamos atender Reclame Aqui. Não, tiveram que entender o mercado brasileiro, tem muita competição, e investiram nisso. A Kita, por exemplo, que tá chegando agora, que é concorrente do iFood, já tá atendendo, né? Então, assim, isso faz o mercado trabalhar, né? Então, acho que a boa notícia é que tem um trabalho para isso e a tendência é que ano que vem vocês vejam algumas empresas dessas poucas mais grandes que não atendem, atendendo. Atender. E, assim, Felipe, outro assunto que a gente gostaria de saber, Manda bala. que é... Hoje, atualmente, acho que não lembro o número exato, mas 92% das empresas são familiares. E você vem dessa linhagem também. Eu queria saber como foi essa questão de sucessão. Se teve alguma coisa referente à sucessão ou foi uma coisa que vamos vivendo e vão acontecendo e aconteceu meio forçado, aconteceu naturalmente. Para você contar um pouco dessa experiência também. Porque agora eu não lembro, 92% de empresas familiares, eu acho que somente 20% segue a segunda geração e 2% já segue a terceira geração. Caramba. Então é um número bem pequeno. Foi o próprio Arthur, ele é conselheiro do Grupo Boticário, né, que ele falou isso. Ele falou... empresa. Legal. Olha, vou falar a minha experiência aqui, né? Eu não posso falar que eu não tive opção, né? Mas meu pai sempre deixou bem claro que queria que eu trabalhasse com ele, né? E lá em casa eu tenho uma irmã mais nova, minha irmã é médica, nunca quis trabalhar no Reclame, né? E quando eu comecei, né? Eu tinha 17 anos, né? Reclame Aqui era uma empresa, sei lá, de 7 pessoas, né? Não era esse monstro que é hoje, né? E assim, eu sempre acreditei muito no meu pai. Meu pai sempre foi meu grande ídolo ali na parte de família e de negócios, né? Apesar dele ter quebrado 3 vezes, eu vi a garra dele, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, entrei no Reclame Aqui meio que sem opção, né? Cheguei até a fazer direito, falei que eu ia ser advogado, mas já trabalhando lá, estagiando lá com meu pai. E aí a coisa começou a acontecer. Depois mudei de área, enfim... E aí em 2014, quando a empresa veio pra cá, aí eu virei líder de área, né? Já tinha 25 funcionários, aí eu virei líder de marketing. Mas eu comecei no atendimento a clientes, aí depois fui para comercial, vender um produtinho que a gente tinha que deu nas águas. E aí, assim, eu sempre estive dentro da empresa. Então eu sempre vivi aquilo. Obviamente eu não esperava o que aconteceu com meu pai. Acho que isso, foi muito... Foi difícil, né, para todo mundo, para a empresa toda e para mim também, né? Sem dúvida. Acho que trazendo o lado positivo do pós, né, que eu diria para mim, para minha família, que eu já estava lá dentro. Então eu já era sócio da empresa, né? Então desde sempre eu estive dentro, os meus sócios do meu pai e meus sócios já trabalhavam comigo há bastante tempo. O que mudou na minha vida profissional depois que meu pai partiu foi que eu assumi a cadeira dele no conselho da empresa, conselho administrativo. De resto, eu já era CMO, então eu já cuidava da parte de marketing. Na época eu até tocava comercial, que hoje uma sócia minha toca. O Edu já era o CEO, né? Mas meu pai, ele era o chairman, presidente do conselho e tal. E é a figura do fundador, cara. Não importa pode ter qualquer outro CEO. Se meu pai tivesse aí, ele falava influencia, né, cara? É a boca do fundador. A gente vê aí nessas empresas de dono, né? Reclame Aqui era uma empresa de dono, apesar de já ter vários sócios, né? O Edu sempre foi um sócio significativo ali no cap table e ele sempre teve uma voz muito forte.
acaba que meu pai era o fundador da empresa. E pra mim foi um pouco natural. Foi meio... Se você me perguntasse assim, Felipe, pô, era bom? Era, mas, cara, trabalhar com a família, acho que esse seu número aí mostra isso. Não é fácil, é um desafio, né? E eu morava com ele, né? Mudamos pra São Paulo juntos. Então é aquela coisa. E meu pai era um cara diferente, enérgico, vamos falar assim. E aí, durante o dia lá, pau comia, de noite chegava em casa, ele, filhão, vamos pedir uma pizza? E eu, puto, de pizza, caralho. Mas aí tem que saber separar. Hoje, obviamente, sinto bastante falta dessas brigas, né? Mas foi o cara que me ensinou. Então, a empresa familiar se tornou uma empresa de amigos, né? Os nossos sócios, né? E acabava que era bem isso, né? Final do dia todo mundo junto, bebia junto, as melhores ideias eram no bar, tinha boteco dentro da empresa e tal. E aí, quando meu pai se foi, e também quando começou a entrar os sócios investidores, foi tendo que dar uma mudada. Mas a gente brinca até que nossa cultura é muito forte. Tipo, samambaia, assim. A gente vai crescendo, desviando, mas a raiz tá lá. Tem os mandamentos que meu pai escreveu, que a gente está sempre ali respeitando, seguindo, que são quase os valores da empresa, né? E os sócios cofundadores carregam aí esse legado que ele construiu. E para mim... é um baita orgulho, né? Porque os lugares que eu vou, geralmente, eu escuto isso que vocês me falaram. Pô, seu pai foi muito legal comigo. Seu pai mudou a realidade aí do mercado. As pessoas tiravam foto com meu pai, né? Então é uma coisa bem legal. Eu tenho o maior orgulho. E relação de amizade? Porque você falou assim, hoje os nossos sócios são amigos. E hoje o pessoal fala, sócio é igual casamento. Você tem que saber escolher bem. Pô, então como você faz pra, basicamente, assim... tanto ter uma relação pessoal com essa pessoa pra conseguir ter mais afinidade, ao mesmo tempo também manter uma relação de respeito. É um grande desafio, né? Eu acho que a gente teve bastante sorte ali com os nossos sócios. Eu vou falar rapidamente, assim. Mas antes, eu fiquei sabendo até que tem terapia pra sócios, sabia? Caramba, não sabia não. Boa ideia. Pô, se estremecer ali alguma coisa, vamos contratar. Mas, igual terapia de casal, né? Terapia pra sócio. Mas o ponto é que essa sociedade dos cofundadores e dos sócios que estão trabalhando ali há algum tempo com a gente, é tudo uma turma, assim. Então, eu vou dar um exemplo, né? O Diego foi o primeiro estagiário do meu pai, o Edu tinha uma empresa que entrava em projetos junto com meu pai, foi o primeiro investidor anjo e tal. Bebendo no bar, meu pai convenceu ele a fazer isso. O Luiz, que é o nosso diretor financeiro, jogava bola, era atacante do time do meu pai. Caramba! E ele era gerente de uma doceria, de uma rede de docerias lá em Campo Grande. Né? Então ele não mexia com dígito e tal, e é o cara que, assim, eu falo isso, já falei mais de uma vez, e se o Reclame Aqui tá aqui hoje é muito por causa dele, porque imagina, um bando de maluco empreendedor, quem que segurava as pontas ali e tal, era o Luizão lá, dono da chave do cofre. A Patrícia Cance, ela era cliente nossa e virou sócia quando saiu já foi Latam, foi Casas Bahia, Pão de Açúcar, e ela era do outro lado da mesa. Aí quando ela saiu, a gente convidou ela, deu sociedade pra ela, tá lá com a gente. Então a gente formou uma turma muito boa ali, né? Óbvio, se eu falar pra vocês que não tinha e não tem brigas, discordâncias, eu vou estar mentindo. Tem. Mas eu acho que o grande ponto pra gente é que a gente discorda do como, não do quê. O que, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, os nossos valores que são intransponíveis, assim, a gente nunca discutiu. Então a gente tá muito bem alinhado, né? O como fazer, às vezes a gente bate boca, mas sendo sempre, ou na maioria das vezes, muito positivo pro negócio como um todo. Mas não é fácil, né? Acho que eu não sou fácil, né? Meu pai não era fácil, mas tá todo mundo no mesmo caminho, assim, querendo construir um Brasil melhor e ganhar dinheiro com isso, que é a parte mais legal, ganhar dinheiro mudando a realidade do país. Sem dúvida. Galera, recadinhos rápidos aqui. Não esquece que o Felipe parou o tempo dele para trocar essa ideia com a gente por conta de um objetivo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então tem as informações aqui, tem o QR Code aqui embaixo, escaneia, doa 5, 10, 15 reais, nos ajude fazendo a sua doação. Coloca lá mensalmente, 5 reais, 10 reais, não vai fazer falta, vai ajudar e muito a gente aí a conseguir essas doações para o hospital. Tem aqui na descrição também o link, que se você tem alguma dificuldade com o QR Code, você vai conseguir escanear, você vai conseguir ir para o site direto do hospital e tem todas as informações, cartão de débito,
Pix, Bitcoin. Então faça sua doação e nos ajude, né? A ajudar o hospital, tá bom? E aproveitar, dar uma reforçada. Obrigado, Hold, por ter patrocinado esse papo aqui. Graças a você, a gente tá conseguindo conversar com o Felipe. Então, obrigado, Hold. Se você tem algum problema de inadimplência, pessoa física, pessoa jurídica, conversa com eles, que os caras são feras demais, eles são muito bons e vão poder aí te ajudar. E tem uma boa reclamação no Reclame Aqui, tá? Eles têm uma boa nota, uma boa reputação no Reclame Aqui. Bom, eles vão poder aí te ajudar com a sua inadimplência, tá bom? Recados dados, né? Felipe, cara, você acredita que o Reclame Aqui começou antes ali, você falou anos 2000, né? Uhum. Se você daria uma nomenclatura de startup ou agora um unicórnio pra ela, cara? Como que você acha que você encara isso? Cara, é que era outro período, né? Mas já tinha tido aquela bolha.com, né? Mas a gente nasceu antes do Instagram, né? Antes era Orkut. O Orkut estava também crescendo no Brasil, né? Então a gente aproveitou esse boom da internet. O meu pai era esse cara, assim, ele é cara da internet, criava os projetos dele e tal. Então, assim, nasceu na garagem da minha casa, como toda boa startup, literalmente, né? A gente fechou ali a garagem lá em Campo Grande, na Rua Arsênia 672. E foi lá, os 2 computadorzinhos de caixa ainda, tal, pra fazer esse negócio. Então, sim, eu encaro que nasceu como uma startup, a gente ainda tem cabeça de startup, a gente não é aquela empresa que investe mundos e fundos em propaganda, não. A gente é uma empresa de software, tenta ser enxuta, apesar de 400 pessoas. Uhum. Então, tem essa cabeça de startup. E aí, cara, acho que se a gente não estamos se tornando aí um unicórnio. Uhum. Acho que em presença de marca, em tamanho, a gente já é uma realidade muito forte, assim. Eu costumo dizer, cara, quem não conhece o Reclame Aqui, né? Sim. Então, isso a gente já é muito forte, mas tem muita coisa para conquistar ainda. Como eu disse para vocês, Reclame Aqui é uma empresa investida, né? Tem um sócio estratégico, capital aberto lá fora, tal. Mas mantendo a essência da empresa lá da Arsênia mesmo. Tentando... Meu pai falava muito nisso, né? No social good, né? Uhum. A gente não é uma empresa do terceiro setor, não somos uma ONG, mas a gente também não é do primeiro, do segundo setor. A gente fala que a gente é do setor 2,5, que a coisa tem que ser bom pros 3, pro Reclame Aqui, pro consumidor e pras empresas, né? Então ganhar dinheiro fazendo isso é muito legal. E é a nossa busca maior. É rentabilizar pros acionistas, pro time, né? Mas sempre lembrando do nosso cerne. Porque se a gente esquece isso, né? Vira fumaça. Um dos nossos mandamentos é pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Ah, que legal. Então, assim, não é porque a empresa tem nosso software, nossa cliente, que se ela mijar fora do pinico, a gente não vai pôr a reputação suspensa, não vai desclassificar ela do prêmio Reclame Aqui, não vai moderar algo a mais para ela. Não. Então, a gente é muito sério nesse valor que é intransponível. E aí tentando criar soluções que podem ajudar o consumidor a comprar melhor. Caso ele tenha um problema, ele reclame e resolva. E a empresa boa a vender mais. Simples assim. Sim. E como é essa relação? Por exemplo, você vende credibilidade. E ao mesmo tempo, os seus clientes querem ter essa credibilidade só pagando efetivamente, às vezes não querendo fazer uma estratégia mais profunda. Uhum. Então, como você manter esse relacionamento? Uhum. Porque é um relacionamento complicado. A gente costuma dizer o seguinte, né? O que o Reclame Aqui não vende? A gente não vende reputação. A gente vende ferramentas, softwares que vão te ajudar a diminuir seu custo de servir, atender melhor, mais rápido, com mais propriedade e tal. E você trabalhando bem e usando softwares ou não, mas óbvio que o software ajuda sim, você vai conseguir ter sua boa reputação. Responder bem e tal. Tem empresas que têm boa reputação e não tem nada nosso? Tem empresa que ganha o prêmio atendendo da forma manual lá, que é por e-mail ou pela área da empresa free, mas tem grandes empresas que têm nossas soluções e também vão super bem. Outras que têm e ficam patinando porque não conseguem atender bem o cliente. Acho que o ponto principal é que o Reclame Aqui, ele é amado pelos consumidores e ele é necessário para as empresas, né? Acabou que a gente é uma espécie de monopólio, né? A gente não tem um grande concorrente. E para você ser um bom monopólio, você tem que, querendo ou não, ser justo, agradar todo mundo, mas mantendo seus padrões. Então, assim, a gente não vai... o Reclame Aqui do passado era muito mais ácido. A gente fazia ações, a gente tem 25 leões em Cannes. Então, a gente fazia ação que a gente grafitava enquanto tentava cancelar uma linha telefônica. Fez o Jantar da Vingança, que é o nosso vídeo mais famoso. Esse vídeo é sensacional, cara. Sensacional. Já fizemos o maior festival de música de espera do Brasil, tocando música de espera na Paulista, na frente de bancão. Hoje a gente não faria mais isso.
porque a gente quer dar destaque pras boas. Só por isso. Né? Mas o dente do leão tem que estar ali, né? O martelo na parede. Então a gente mijou fora do pinico, a gente vai bater doído, mas vai esticar a mão, porque a gente acha que as empresas elas são cíclicas, elas são feitas de pessoas. O ponto principal é esse, que a gente tem que manter nossa isenção, credibilidade e ser justo, tanto com o consumidor quanto com a empresa. E já que a empresa hoje é nossa cliente pagante, é óbvio que a gente sempre vai ter um atendimento de qualidade ali para eles. O Reclame Aqui tá no Reclame Aqui. A gente recebe mais ou menos 500 reclamações por mês. É mesmo? Sim. Caraca. Às vezes a gente fica com raiva da reclamação também. Mas a gente responde bonitinho lá, tem um time para responder. Mas o ponto, eu acho que principal é esse. A gente tem que mostrar sempre que a gente tá ali para ser um bom intermediário, para poder ajudar o consumidor a resolver o problema dele, a empresa a vender mais. E entender que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é também. Porque você é meu cliente que eu vou passar a mão na sua cabeça. Mas por que mudar esse posicionamento? Porque, por exemplo, quando você fez vocês fizeram esse vídeo do jantar, cara, foi sensacional. Pra quem não lembra, foi uma empresa de telefonia, não foi? Uma empresa de... telefonia, logística e e-commerce. E ele ia jantar ali, tinha uma experiência horrível, assim, péssima. E depois vocês entregavam uma carta ali, um bolo de reclamação, falando o que tinha acontecido. Você viu como é ruim ser mal atendido, né? E tipo, eu recebi muito esse vídeo, assim. Que bom. Monstruosamente, cara. Eu já era o CMO da empresa. Você já era? Que bom. E por que não seguir mais esse posicionamento, assim? Por que não? O que a gente mudou de lá pra cá? O Reclame Aqui, de antigamente, você entrava no site, estava lá as empresas mais reclamadas, as piores empresas. E a gente começou a entender que pra gente vencer, né, pro consumidor ter uma relação boa ali também, o que ele quer? Ele quer comprar melhor. Então, pra gente, nada mais justo de mostrar as melhores. E quem que é melhor? É que tem menos reclamação? Não, é que mais resolve. Pra gente é sempre assim, é que mais resolve e que resolve bem, né? A gente estuda muito um índice que chama Índice de Esforço do Consumidor, que é literalmente isso, qual é o seu esforço para resolver um problema. E a pesquisa, esse índice, ele mostra, e no Reclame Aqui mostra isso, que um consumidor que teve um problema com uma marca, reclamou e resolveu muito rápido, sem dificuldade nenhuma, ele é mais fiel do que um que não teve nenhum problema, porque ele se sente amparado. Legal. Ele sabe que se ele tiver algum problema, ele vai conseguir resolver, óbvio. Se for resolvido de maneira rápida, depende do tipo de problema, mas no grosso é assim. E aí a gente começou a mostrar cada vez mais isso no próprio portal. A gente começou a dar destaque para essas boas empresas. O Prêmio Reclame Aqui, que tem 15 anos, nasceu para isso. E aí a gente entendeu que, assim, só bater não vai fazer não é que nem massa de pão, assim, vai fazer crescer. Né? O que a gente quer mostrar são as oportunidades que tem dentro do Reclame Aqui para as empresas explorarem e usar como trampolim, não como âncora. Então essa mudança de posicionamento foi geral. E aí hoje não faria mais tanto sentido eu fazer uma ação dessa. Tá? Então eu acho que tem uma evolução da companhia como um todo. Lembrando que mantendo as raízes. As raízes sempre. Cara, aí falando um pouquinho mais sobre futuro, assim, né? Hoje a gente está com uma onda muito forte de IA, muito forte, monstruosa, assim. Você vê várias empresas indo nessa linha de raciocínio. Alguns especialistas estão falando em bolhas de IA, né? Em possíveis crises de IA. Como que o Reclame Aqui está se posicionando em relação a isso? Vocês estão vendo esse lado também? Vocês estão fazendo algo nesse sentido? Como está sendo isso, cara? Cara, a gente está trabalhando, a gente usa isso para ganho de eficiência e também para melhorar a experiência tanto do consumidor quanto da empresa. Se você me perguntar assim, você acha que vocês estão usando bem? Eu acho que agora sim. A gente demorou para engatar, mas os times já usam, a gente usa... Nesse meio de tecnologia tem um termo que era mobile first, né? Você vai fazer alguma coisa, faça primeiro pro celular, que mais de 50% dos seus acessos vão estar no celular. Hoje a gente usa muito o termo AI first. Então, cara, vamos ganhar velocidade, com coisas simples, vamos produzir conteúdo em velocidade usando AI, óbvio. Sempre dando o nosso toque, tendo os nossos prompts e tal, tendo uma pessoa ali por trás disso, né? Pra ganhar produtividade, simples assim. Até pra coisas mais complexas. Então, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos contratar. Mas vamos também rodar aqui com a AI para ver os melhores caminhos, para tomar a decisão se a gente vai pra esse lado no produto ou para outro. E melhorar a experiência do consumidor. Simples assim, melhorando a experiência e surfando a onda. Sim. A gente costuma dizer, cara, que o cara que acha que a AI não é uma realidade, ele tá... infelizmente fadado a ficar obsoleto, né? Então ou nade junto ou afogue, né? Então a gente tá nadando junto, tá usando para ganho de operação, né? Ganho de eficiência e melhoria de experiência. É meio parece simplista, mas o simples faz a diferença, né? E a gente tá nesse caminho.
E o legal, assim, que, por exemplo, quando às vezes eu pesquiso no ChatGPT, ele vem a informação, olha, ele tem uma boa nota no Reclame Aqui, ele tem uma informação, e, tipo, já passa, virou uma referência, né? Isso é louco, né, cara? Essa parte de IA é maravilhoso, e é aquilo que eu falei pra vocês, porque tanto o GPT quanto o Google, né, o Gemini e tal, eles entendem que o dado do Reclame Aqui é um dado confiável e criado por humanos. Né? Então, cara, a gente fala UGC, eu esqueci o que significa a sigla, mas é Generate Content, alguma coisa assim. Unique Generate Content, eu acho. Que é cada história, cada reclamação, cada opinião, cada review, é única. E aí depois tem avaliação. E, cara, aí olha aquele grande volume. Pega isso como uma referência. De que a empresa é boa ou ruim, baseado naquelas histórias, né? E aí, esses LLMs, né, nada mais fazem do que leem tudo isso, entendem como o melhor resultado, e pra gente é muito positivo. Porque a empresa fala, puta, cara, tá jogando ali no GPT, perguntando se eu sou bom ou não, tá trazendo ali meus reviews do Google e falando que eu tenho 10 reclamações que eu não respondi, né? Então, mais uma vez, vida longa ao Reclame Aqui. E referente a KPIs? Qual que é a importância disso e o que ele pode ajudar na IA também? Só explica pra galera que tá assistindo o que é um KPI. É o indicador, né? Os indicadores. Indicadores, Isso. A gente costuma... a gente tem os nossos OKRs, nossos KPIs, né? KPIs, bem relacionados às... A gente chama de tribo, né? A tribo do consumidor, tribo da empresa. Então, assim, por exemplo, Reclame Aqui, um KPI muito importante é reclamação resolvida. Então, não adianta ter 1 milhão de reclamações e nenhuma for resolvida. Vira muro de lamentações, né? Então, a gente busca, com produto, com marketing, comunicação, ajudar que essas reclamações sejam resolvidas, que a empresa entenda Reclame Aqui, que o consumidor também entenda o que ele pode reclamar, o que ele não pode, até onde vai a linha. Então, a gente acompanha muito KPIs específicos, não só KPIs financeiros, né? Porque senão, estamos aumentando margem, legal, importante, mas, estamos aumentando margem, mas nossos acessos de consumidores logados, né? Que estão lá se identificando, como que tá? Downloads do app. Então a gente tem alguns KPIs macro que a gente acompanha. A gente tem uma metodologia que a gente fala que é a North Star Metric, que é uma métrica principal, que se a gente está desviando daquela métrica, para tudo, senta todo mundo, toda a liderança numa sala e entende que aí, durante o tempo foi o usuário logado, hoje é reclamação resolvida. Né? Então a gente vai trabalhando. E um ponto que eu ouvi uma vez, eu não lembro de quem, mas eu achei genial, é que uma empresa, ela não acaba muito rápido, né? Obviamente, se os fundadores forem ruins. Ela acaba muito rápido se os fundadores forem bons e estão seguindo KPIs errados. Sim. Né? Então essa é a moral da história. Então a gente é sempre muito preocupado com os KPIs que a gente tá seguindo e a gente é muito tranquilo para mudar também. Estamos vendo que não tá mudando o ponteiro, é um KPI de vaidade, né? Então a troca ali é boa, mas assim, a gente se tornou uma empresa de dados. A gente acompanha na linha tudo que acontece. KPI de vaidade é a primeira vez que eu escuto também. Por exemplo, acessos, seguidores no Instagram. Se for uma coisa que não te traz retorno, qualquer tipo de retorno que você queira, no meu retorno é engajamento. Beleza, vamos ver se tá dando engajamento. Mas, cara, vou dar um exemplo do Reclame Aqui. Acessos. Eu vou ter mais inventário para vender mídia, que é uma parte pequena. Tá, legal. Mas será que eu quero ter acessos em qualquer tipo de página? Será que eu quero ter acesso nas empresas que respondem? Sim. Que tem boa reputação? Então, tem que tomar muito cuidado com esses KPIs de vaidade, né? A gente vê muito isso em rede social. Milhões de seguidores, mas se você tem uma repercussão baixa ou o cara não é seu público e tal, cara, vai ser só um gasto para você, né? Enfim. Boa. Galera, estamos chegando no final do nosso papo. Felipe, pra gente encerrar, são 2 pontos aí, tá? O primeiro deles é pra galera que tá nos assistindo aí, que tem uma ideia de criar um negócio incrível como o Reclame Aqui, com propósito, com ideia. Qual que seria aí o norte, o direcionamento ou uma sugestão que você daria pra galera que tá nos escutando e nos assistindo, né? Vou dar 2. Uma que vai me ajudar e outra que é uma sugestão. O que vai me ajudar é que ano que vem eu vou lançar o livro da história do meu pai. Então, legal. Leia, legal. Que vai ajudar, porque foi um baita de um cabeça dura de bom coração, que insistiu muito antes de fazer a coisa dar certo, né? Quebrou 3 vezes e tal. Assim, o que a gente entende hoje? Eu poderia dar as dicas básicas, né? Não demore demais para lançar, testa pequeno e tal, mas acho que isso qualquer GPT já vai te falar bem, né? Mas eu acho que o ponto é, cara, você pensar numa coisa que vai mudar
a vida das pessoas, né? Pode ser num pontinho assim, né? A gente fala de entregar um job completo, né? Ou focar numa parte do job, mas tentando resolver. Qual problema você está resolvendo? Criando essa solução, essa empresa, esse aplicativo, qualquer coisa. Que problema que você está querendo resolver? Muitas vezes a gente cria coisas pra gente, assim. A gente fala, pô, é genial pra mim, é uma coisa que vai mudar. Cara, vai mudar alguma coisa na vida das pessoas? Precisa ser tão inovador assim? Às vezes não. Outra frase que eu gosto, que eu acho que é legal pra quem tá querendo começar, é que o ao contrário do simples é o difícil. Aliás, é o fácil. O simples é muito difícil. E às vezes tá no simples a coisa genial, né? Cara, não tem nada de genial em você fazer uma reclamação e ela ficar pública. É até meio óbvio. Tanto que a nossa holding chama Óbvio Brasil. Mas é meio óbvio. Mas às vezes o óbvio é difícil, cara. Fazer o simples é difícil. Então começa pequenininho. Seja insistente. Mas também não seja maluco, né? Não deixe isso atrapalhar a sua vida. E assim, é persistência. Eu reclamei aqui, se meu pai tivesse desistido com 3 anos, com 5 anos, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? E não teria ajudado milhões de pessoas, né? Que como já ajuda, né? Exatamente, né? Então é ser determinado, trabalhar muito, não tem segredo, não é esperar aquela grande ideia e ser persistente. Persistente que uma hora, se é uma boa ideia, se você está trabalhando, se você está melhorando uma parte da vida das pessoas ou das empresas, né? Empresa B2B e tal. Cara, uma hora tem como dar certo. Tem como dar certo. Ou faz uma coisa que todo mundo tá fazendo melhor. Também. Essa é outra... A gente usa muito o Nubank, né? O Nubank é um banco, é um cartão de crédito. O que ele pôs? Uma camada de serviço na frente. E hoje é a empresa mais valiosa do Brasil. Do Brasil. E outra, o Du vai trazer aqui pra gente. A gente fez uma lembrança, né? Opa. A gente tem uma gratidão muito forte, como eu disse, Felipe, pelo seu pai. E a gente conversou com a Dilma, que ela é diretora do hospital. Um abraço, Dilma, que está nos assistindo, sem dúvida. Ela nos entregou isso aqui, pediu para te entregar isso aqui, que é uma homenagem que o Hospital Fabiano de Cristo fez para o seu pai. Que legal, eles fizeram uma carta falando, né, sobre como ele foi importante pra gente, como ele nos ajudou muito nesse projeto acontecer, ele nos abriu muitas portas, como eu disse, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado, coração, gente. cara, de coração. É emocionante. E isso aqui, a gente ficou de entregar pra ele, só que a gente tava em pandemia. Que legal. E é uma homenagem que, se você colocar a câmera do seu celular, ele vai pro episódio do Road Talks, que a gente conversou com ele. Então tem a fotinho dele também, que a gente conversou. Então, cara, obrigado de coração. Pô, obrigado vocês, gente. Vou deixar lá no escritório. Foi uma honra poder conversar com ele, assim, Pô, e com como tá sendo conversar com você. A gente é muito grato ao Reclame Aqui e a vocês, Sim, né? Obrigado. Por abrir essa porta aí pra nós. Então, obrigado mesmo de coração, cara. Obrigado hospital, Fabiano. Obrigado vocês. É emocionante, assim. Eu acho que o meu pai construiu um negócio muito legal, assim. Então me dá bastante orgulho disso quando eu sento com as pessoas e escuto isso. Pra mim é um baita orgulho, né? E até hoje, assim, eu recebo, vira e mexe mensagem de gente falando, pô, seu pai sentou comigo, conversou, me deu uma oportunidade, consegui resolver um problema sério por causa do Reclame Aqui, quem que é esse cara que inventou? Tal. Então, assim, eu sou muito orgulhoso disso, não só eu, acho que eu, minha irmã, minha família, os nossos funcionários, todo mundo que já passou pelo Reclame Aqui e construiu essa história. E é aquela coisa, estamos carregando o legado dele, assim, e estar aqui e receber isso de vocês, do hospital, pra mim é uma alegria imensa. Obrigado mesmo. Aí, tamo junto aí. Valeu, galera, obrigado, continue aí, não esqueçam de curtir, compartilhar esse papo e faça sua doação aí, nos ajude aí a fazer a sua doação. Um forte abraço, e valeu, Felipe, Deus. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, valeu, gente, valeu, obrigadão.